Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também as nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores. Aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele é Edson Hamazaki. Olá, Edson. Bom dia, Nando. Bom dia, amigos queridos, ouvintes da Rádio Boa Nova, telespectadores da TV Mundo Maior. Como sempre, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês de novo. Muito bem, olha, na semana passada, no programa passado, nós trouxemos aqui o Pai Nosso, aí o Edson foi comentando cada frase do Pai Nosso, né? Nós paramos lá, assim na terra como no céu. Então foi a última frase que o Edson comentou, que nós comentamos. Então, a partir de agora, a gente vai para o restante das frases, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem algumas orações que eles, falam diferente, mas basicamente é isso, o pão nosso de cada dia, né, Edson? Isso, só que assim, né, Nando? Eu acho que vale a pena a gente dar uma retomada bem rapidinho, só porque de repente tem você que não ouviu lá, né? Não acompanhou a primeira parte do Pai Nosso, não veio até agora, e aí eu convido você a dar uma olhada lá nas gravações do programa anterior. O que nós estamos fazendo? Nós pegamos a oração com o Pai Nosso, né? Lembrando que é a oração que nos foi ensinada por Jesus, ou seja, é a oração mais completa que nós temos. Nós já falamos isso lá atrás. Orar é conversar com Deus, né? Então, você não necessariamente precisa usar uma oração decorada, né? Uma oração ensinada, como é o Pão Nosso, como é a Ave Maria, como, né? Tem tantas orações tão lindas, né? Que já são orações escritas, né? Que na grande maioria nós decoramos, né? O Pai Nosso, eu diria que é aquela que todo mundo aprende com papai e mamãe, né? Ajoelhado na beira da cama com as mãozinhas unidas. E é a oração, eu diria, mais importante na medida que ela realmente nos foi ensinada por Jesus. Mas, quando você ora, quando você faz uma prece, converse com Deus, né? Não precisam ser palavras bonitas, não precisam ser orações, frases maravilhosas, etc. É uma conversa, gente, né? É uma conversa que a gente tem com Deus, que é aquele que melhor nos conhece as nossas necessidades, conhece o que realmente nós temos como necessidade, que muitas vezes nem a gente tem, né? Se você for parar para pensar e prestar atenção nas conversas, nas orações, né? Eu recebo muita mensagem, né? Aquela história do bom dia com petitórios, né? Se você for parar para pensar, esses petitórios, eles são muito imaturos, porque a gente, de maneira geral, pede o que é gostoso. Ah, Deus, né, me dá paciência para eu poder lidar com as pessoas difíceis. Não, ninguém vai acordar paciente, né? Quando você pede paciência, Deus vai te dar o quê? Situações na sua vida para que você possa desenvolver essa paciência. E aí vem uma situação para você desenvolver paciência e briga com Deus. Ah, não, eu não quero isso. Eu quero a paciência pronta, né? Eu quero algumas doses de paciência. Não é assim que funciona, O né? Edson, é moldar o Deus, a pessoa molda o Deus dela ali, né? É como se tivesse ali o barro, vamos fazer um molde aqui de barro, né? E aí molda o Deus do jeito que ela quer. E não é bem assim, né? Como você está dizendo. Isso pede-se pronto, né, Nando? Não, gente, não é assim que funciona. Deus nos deu as capacidades necessárias para que a gente possa se desenvolver. Agora,
Não adianta ficar sentado de bracinho cruzado querendo que caia do céu. Não cai do céu. O que cai do céu, e é só prestar atenção que cai a todo momento, são as oportunidades, as possibilidades, as situações. A gente é que transforma essas situações usando as nossas habilidades e as nossas capacidades, essas sim, que já nos foram dadas por Papai do Céu, para desenvolver, né, o que a gente realmente precisa. Então, se é paciência que você quer, você precisa de situações para colocar em prática o conhecimento adquirido para desenvolver, né? É igual academia, não adianta ficar deitado na cama esperando os músculos se desenvolverem. Ou você vai para lá levantar o peso todo dia, ou dia sim, dia não, né? Aquela história do músculo que precisa descansar e continua se desenvolvendo, ou ele não vai crescer. Não adianta, né? Quer perder a barriga? Levanta da cama e vai caminhar. Não adianta ficar pedindo para Papai do Céu, me ajuda a perder a barriga? Gente, né? Simples assim. Então, beleza, vamos voltar lá para a oração que nos foi ensinada por Jesus, que é o Pai Nosso, né? Nós já fizemos o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora, nós vamos seguir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo alimento. Lembrando que nós não somos este corpo que nós estamos usando. Nós somos espíritos imortais que, neste momento, encarnados, estamos usando este corpo de carne e osso. Mas nós não somos este corpo. Nós estamos usando este corpo, que inclusive tem prazo de validade, tem aí uma determinada quantidade de tempo que ele dura, né? Não dura para sempre. Tá aí uma coisa que todo mundo já sabe, né? É um cronômetro. Nasceu, ele, né, começa a contar, e é uma contagem regressiva, inclusive. O pão, o alimento, não é só o alimento material, é também o alimento espiritual, né? A gente nem sempre percebe isso. E aí a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, nos ajuda muito a entender essa coisa do alimento espiritual que nós, espíritos imortais, precisamos. No final das contas, esse é o verdadeiro objetivo de nós estarmos aqui reencarnados. Quando Kardec pergunta aos espíritos por que a gente, afinal de contas, está aqui, né? Para que usar um corpo de carne e osso? Para que passar por essas necessidades? Né? Por que ter que enfrentar os desafios que esses corpos nos impõem? A resposta que eles dão é justamente essa. Traduzindo, para você se transformar numa pessoa melhor, para você se transformar num espírito melhor. Lembrando que Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. É onde ele está que nós haveremos de chegar um dia em função do nosso trabalho, das nossas conquistas, né? Conquista de habilidade. Ah, mas como é que eu vou chegar a Jesus? Vai. Pode demorar mais, pode demorar menos, dependendo né, do que você vai desenvolvendo, da tua velocidade de aprendizado, da tua velocidade de prática, principalmente, desse aprendizado, mas do átomo ao arcanjo, do mais simples até o mais evoluído. Neste momento, o nosso exemplo de mais evoluído é Jesus. Chegaremos lá? Com certeza chegaremos lá. E aí, tem uma passagem do Evangelho, gente, que é bem legal. Lembra? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, né? O lírio não trabalha, nem tece, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, se vestiu como o lírio, né? Gente, as nossas necessidades básicas, elas são atendidas. Mesmo que você esteja aí enfrentando, nesse momento, uma dificuldade muito grande, nós estamos com um desemprego alto, etc. Agora, não se desespere, porque as condições básicas
para sobrevivência, como os pássaros, né, que não plantam nem ceifam, como está lá no Evangelho, e, no entanto, Deus provê, Deus provê. Vocês sabem que o Centro Espírita, né, do qual dos quais eu faço parte, etc., a gente tinha um trabalho muito bacana junto a crianças lá. E a Dona Luzia, que é uma referência para mim, é uma senhora super trabalhadora lá, ela dava conta das crianças todas sozinha lá. Ela sempre dizia isso: não se preocupe, Deus provê. Né? E é mesmo, sabe? Porque você alimentava ali diariamente 40 crianças todos os dias, né? E assim, de repente estava acabando o arroz, estava acabando as coisas e daqui a pouco alguém encostava lá e levava. Eu achava isso maravilhoso, fantástico, porque é mesmo, Deus provê. Ela nunca teve nenhuma dúvida de que isso haveria de acontecer. Para nós, só que assim, pode ser que você seja testado no orgulho. Porque quando você está passando por dificuldade, dobrar o joelho e pedir ajuda não é fácil, né? Essa coisa de ser humilde é muito bonito de se dizer. Agora, né, quebrar a vaidade, quebrar o orgulho para pedir, sabe? Às vezes a gente reclama, né? Principalmente em momentos como esse, em que a situação econômica começa a piorar, muita gente pedindo, né? Muita gente com criança, muita gente pelas ruas. E a gente muitas vezes reclama, né? Nossa, que coisa, né? Esse povo fica pedindo. Gente, para a pessoa fazer aquilo, não é fácil, não. Se coloca no lugar dela. Você teria essa capacidade de abrir mão do seu orgulho e pedir: olha, eu estou passando dificuldade, estou passando fome, será que você poderia me ajudar? Quantos vai trabalhar vagabundo será que essa pessoa ouve ao longo de um dia? Né? Quantos? Escuta, você não quer varrer o quintal da minha casa? Né? Uma pessoa como essa ouve ao longo do dia. Se ela não estiver realmente vivendo uma situação de necessidade, eu não sei se ela segura a onda, né? Eu não sei se ela não vai preferir tomar o que é dos outros, né? Na medida em que, pô, tem gente que tem demais, eu não tenho nada, então eu vou lá, sabe? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Mas vamos voltando ao Pai Nosso. Deus provê. Nós precisamos encontrar as maneiras de conseguir esse sustento para essas necessidades, tanto físicas quanto espirituais, emocionais. Tem muita gente por aí que não tem dificuldade nenhuma de ordem material. Não tem problema com despensa, sabe? Com comida, mesmo quando a cenoura está R$10 o quilo. Nossa Senhora, né? Não, esse não é um problema para essas pessoas. No entanto, o pão espiritual, né? As dificuldades de ordem espirituais, as dificuldades de ordem emocionais, esse alimento que sustenta a alma, sabe? O Evangelho, ele é tão bacana por causa disso, gente. Na hora que você está com dificuldade, com fome espiritual, ele te sustenta. Você vai encontrar lá o que você precisa para te dar suporte, para te dar apoio, para descobrir que você não está sozinho. Na verdade, você não está sozinho nunca. Lembra? Nós temos o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, do nosso lado o tempo todo, né? Nós temos Jesus, nós temos Deus ao nosso lado o tempo todo. Então, por mais difícil... Lembra aquela coisa do pegadas na areia? Quando eu estava, né, olhando para trás, eu vi o caminho e Jesus ao meu lado. E nos momentos de maior dificuldade, ele me deixou sozinho. As pegadas só tinha um par de pegadas na areia. Aí quando você descobre que não, é que naquele momento ele te pegou no colo,
né? Nós temos Jesus ao nosso lado o tempo todo, na figura desse Espírito protetor, na figura desse anjo da guarda, que recebeu a incumbência dada por ele de estar ao nosso lado. Então, gente, por mais difícil que esteja nesse momento, lembre-se, você não está sozinho. E use a oração, use a prece como uma forma de você entrar nessa frequência boa, sabe? De você entrar em contato. Aí a esperança vem de novo. Aí o ânimo vem de novo. E vamos à luta, né? Às vezes não é fácil, eu sei disso, eu lido com isso, né? Na minha prática profissional, no dia a dia. Às vezes, a dificuldade não tem nada a ver com o material, né? Ela é de outra ordem. Mas lembre-se, o pão nosso de cada dia, a que Jesus se referiu aqui, é o pão material, mas é também o pão espiritual. Nenhum dos dois haverá de faltar se você recorrer às fontes, né, que nos foram dadas por Deus, nosso Pai. Beleza? Ô Edson, só falar um pouco também do pão nosso, que até os pássaros, né, quando naquela passagem que você citou, eles não semeiam, mas eles precisam colher. Eles precisam pegar aquele alimento, levar até o ninho dele. Ele faz esse esforço. Então, o pão precisa também de que a gente semeie o trigo. Aliás, o trigo, né, subiu de preço aqui porque o Brasil não tem dificuldade. O Brasil só tem monocultura, né, cana-de-açúcar, milho, soja e não planta trigo. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Se não fizermos a nossa parte, como é que a gente vai poder também, nesse manancial de bênçãos que o nosso Pai nos envia, fazer a nossa parte também? Fazer a nossa parte principalmente, né? Não é nem também, de novo, ele nos dá a capacidade, né? Como a gente já falou e bem lembrado, né? O passarinho está lá no Evangelho. Ele não planta e nem ceifa, né? Ele não semeia nem ceifa, ele não planta nem colhe, tá certo? Agora, se ficar no galho parado, o bichinho não vai vir no bico dele para ele comer, e também o grãozinho da sementinha também não vai vir voando até o bico dele para ele comer. Ele tem que ir até. Ele, né? O movimento de busca é nosso, de todas as criaturas de Deus. Quando né, o Jesus diz, Deus proverá, quando Jesus diz que não lhe faltará, não significa que é para você ficar deitado dormindo. Fica deitado na cama aí, você vai ver se o emprego vai vir, né? Aí o povo também, ao mesmo tempo, e isso eu acho que é importante nesse momento em que a gente, de novo, está começando a viver uma situação de desemprego e de dificuldades econômicas. Gente, aquele currículo, ensino médio completo, noções básicas de Word, Excel, não sei o quê. Gente, eu não sei se isso aí, hoje em dia, é suficiente para se poder encontrar um trabalho. Talvez valha a pena você buscar melhorar esse currículo. Eu não sei se vale a pena montar um currículo como esse, tirar um monte de cópia e sair por aí distribuindo. Primeiro que hoje, os processos seletivos, em geral, são via site, né? Então, não sei se adianta ficar distribuindo papel, o povo pega esse papel e usa de rascunho, né? E outra, busca melhorar. Existem N cursos gratuitos. Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, você entra lá no site, são cursos de 4 horas, de 5 horas, que dão certificado. Então, tem N, vários lugares diferentes que você pode fazer cursos gratuitos, não são pagos, de 4, 5 horas, você faz, assiste às aulas, responde a prova, em passando, você tem um certificado. Aí você começa a colocar esse monte de certificado nesse teu currículo, né? Curso disso, curso daquilo, curso de não sei o quê, tem vários. E isso vai melhorar violentamente
a qualidade do teu currículo. Outra dica importante. Às vezes, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que já faz tempo que está desempregada. E eu vejo, sabe, LinkedIn, eu vejo, tá, até porque tem uma qualificação bem razoável. Gente, se você está há muito tempo buscando uma recolocação com aquela característica que você tinha antes, será que não vale a pena pensar em mudar? Fazer outra coisa, né? Gente, de novo, né? É a mesma coisa do dobrar o joelho para pedir ajuda, né? Será que você precisa? Ah, eu era gerente do não sei o quê. Gente, se você faz 1, 2, 3, 4 anos que você não consegue se recolocar como gerente de não sei o quê, será que não é o caso de buscar uma outra colocação qualquer, né? Para, de novo, você ir atrás do pão. Gente, o melhor momento, a melhor época para buscar emprego novo é empregado. Não é quando você está desempregado. Desempregado, você tem que pegar o que aparecer. Empregado, não. Sempre busque melhorar. Aquela ideia de entrou jovem aprendiz na empresa e saiu supervisor-diretor, isso era para os nossos pais, para os nossos avós. Hoje em dia, ficar muito tempo na mesma empresa já não é alguma coisa tão bem vista assim para os recursos humanos. Pelo contrário, ficou um determinado tempo, aprendeu tudo que podia, chegou no topo do que o salário que era possível. Muda, né? Muda para um cargo melhor, muda para um salário melhor. Mudanças são desconfortáveis, mas são extremamente interessantes, principalmente no mercado de trabalho. Vamos à frente, senão a gente vai para um terceiro agora programa no Pai Nosso. é o perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pensa nessa frase que muitas vezes, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. Não. Perdoai as nossas ofensas. Nós estamos pedindo para Deus para que Ele perdoe, porque vamos combinar que a gente ainda faz muita bobagem, né? Mesmo você que está aqui ouvindo sobre o Pai Nosso, né? Mesmo você que já está se prontificando a ser um espírito melhor, nós todos ainda fazemos muita bobagem, né? Então nós estamos pedindo para Deus que Ele nos perdoe. E aí Jesus colocou, tá tudo certo. Vamos pedir para Deus para que Ele perdoe as nossas ofensas. Só que tem um senão, só que tem um porém, só que tem alguma coisa assim, né? Só que assim, ó, Pai, perdoa, por favor, as minhas dívidas. Perdoa, por favor, as minhas ofensas. Da mesma maneira, Pai, como eu vou perdoar, haverei de perdoar as dívidas e as ofensas dos meus devedores, dos meus ofensores. Prestou atenção na segunda parte da história? Né? É uma coisa importante. Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que você quiser. Tem um senão aí, tem um porquê aí. É ou não é? Já parou para pensar nisso? Ou seja, antes de ficar esperando ser perdoado, vai atrás de perdoar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Né? E ao próximo como a si mesmo. Para você poder amar o próximo, primeiro você tem que buscar amar a si mesmo. Isso não é fácil, não. De novo, é uma frasezinha muito simples e muito bonitinha. Agora, amar-se implica em fazer muitas coisas por você, né? Implica em autoconhecimento. Para que você se ame, você tem que se conhecer também, né? E, de novo, você quer conseguir amar ao próximo? Primeiro, amar a si mesmo. Você quer o perdão das suas ofensas? Primeiro, perdoar os seus ofensores. Fácil? Mas não é mesmo, né, gente? Lembra do que é a caridade, como ensinou Jesus também, né?
A doutrina espírita tem essa frase, né, como lema: fora da caridade não há salvação. A gente encontra perdão, a gente encontra salvação no exercício da caridade. E caridade não é ficar dando esmola, não é ficar dando R$ 1 no farol, ou notinha de 2. Eu tinha um amigo que ele andava com um monte de nota de 2 no bolso, porque todo lugar que ele parava, ele tinha R$ 2, né? Beleza, não estou dizendo que não é legal, claro que é legal, né? Ele, querido, já não está mais usando um corpo de carne e osso nesse momento. Um pensamento de muito carinho para você, meu amigo Jorge. Tem nada de errado, tá tudo certo, né? Agora, caridade não é isso. Não é ficar distribuindo notinha. Caridade, como ensinou Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Fazer o bem, né? Distribuir o bem, sempre que possível. Indulgência, tentar ser indulgente, ter empatia, se colocar no lugar do outro, e perdão das ofensas. Se fosse fácil, a gente não ficava pedindo para Deus, né? Vamos combinar que é complicado. De novo, implica em lidar com orgulho, implica em lidar com vaidade, né? O que normalmente dificulta muito a gente pedir desculpas, a gente pedir perdão, é orgulho. Vamos à frente? Vamos, Edson, para a prece, que aí depois fica só faltando essa última frase, que é: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E você falou do Jorge, né, dele que ele dava esses R$ 2 aí. Eu fui para Uberaba uma vez, aí o Chico estava lá, a gente estava num local assim, bem amplo, assim, perto do centro, e tinha uma fila enorme. Aí o Chico chega com um bolo de dinheiro na mão, assim, né? E aí começou a chover, aí veio uma pessoa, pôs um guarda-chuva e as pessoas não saíram da fila. Aí ele dava, assim, uma notinha para cada pessoa. E aí eu falei, puxa, mas por que o Chico está fazendo isso? Ele falou assim, é que as pessoas querem ter o dinheirinho dela também. Então ele doa aquelas pessoas humildes ali, ele dava aquele dinheirinho, né, que as pessoas ficavam e não saíram da fila, chovendo, 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 recebendo a sua notinha de dinheiro. O Chico, ele tinha essa noção de quanto essa coisa do orgulho é complicado, sabe? Às vezes a gente quer fazer uma doação e você dá lá gente, e você dá um pacote de arroz para o morador de rua. O morador de rua não tem o que fazer com um pacote de arroz, com 1 quilo de feijão. Ele não tem como cozinhar. Ele mora na rua. Ele não tem fogão, ele não tem bujão de gás, ele não tem panela para preparar nada, né? E o Chico, ele tinha isso, que era assim, dar a nota para a pessoa fazer com aquilo o que ela precisar, né? A gente muitas vezes condiciona a caridade. A gente condiciona, olha, eu vou te dar, né? Mas olha lá, né? Não, gente, vamos ter respeito com as pessoas, sabe? Vamos ter carinho com as pessoas. Amar ao próximo como a si mesmo, exercício de caridade, lidar com o orgulho que a pessoa tem, sabe? Quando você dá lá um dinheiro para ela, use bem, sabe? Mas faça com esse dinheiro o que você quiser. Gente, às vezes, sei lá, você dá lá R$ 10 para a pessoa, né? Às vezes, essa pessoa, o que realmente é importante naquele momento é poder entrar num McDonald's da vida e pedir um Big Mac e pagar, sabe? Isso é o que vai fazer ela realmente feliz, satisfeita, né? Sei lá se seria melhor usar isso para comprar uma outra coisa que desse mais sustento, mas gente, ela vê talvez um monte de gente entrando, fazendo isso como uma coisa natural, quando não é tão fácil assim para ela, né? Beleza, vamos para a nossa prece, senão a gente vai devagando. E até lembro que nessa fila aí, não nessa fila, mas alguma fila dessas lá em Uberaba, uma pessoa chegou para o Chico e falou:
tá vendo aquela senhora ali? Ela não precisa, e ela está na fila para receber. Aí ele falou assim, ela já está em treinamento para a próxima reencarnação. Já está treinando. Então tá bom, a gente vai para a oração, para as vibrações, e que se está se falando de oração aqui, né? Para prece, então é um momento de prece aqui no Alvorada. Eu vou conduzir aqui e vamos então nos ligar aos benfeitores espirituais, a Jesus, nosso mestre amado, e que cada frase que a gente disser agora, eu vou repetir aqui a oração dominical, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que essa oração, Senhor Jesus, deixada por Ti, possa cobrir as dores, os estertores, possa os desafios, possa chegar àqueles corações em sofrimento. Que a Tua luz se espalhe pelo planeta, trazendo-nos paz, luz e amor. Amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois dessa oração, da prece e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você. Você ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Entre no site, amigosdaboanova.com.br. Lá você vai obter mais informações sobre o clube. E também você pode falar por telefone, tem o 0800, que é gratuito, 0800 12 018 38. E o 11 2458 3214. E para você também ter uma forma rápida de se comunicar, o WhatsApp, que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, né, da FEAL e das casas e do Clube Amigos. Então, vou repetir, o 11 97 261 0272. Então, entre em contato, porque você pode patrocinar, nem que seja 1 minuto aqui, na programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, ajudar a editora Mundo Maior, porque são canais de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Contamos e esperamos aí você. Muito bem, então, dados os recadinhos aqui, então fica o final aqui dessa prece que é: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Edson. Então, e não nos deixais cair em tentação, né? O que é o raio da tentação, gente? Né? Se coloca sempre essa coisa de bem, mal, preto, branco, certo e errado, Deus, diabo, né? E a coisa da tentação é sempre aquela coisa do anjinho no ombro e do diabinho com o rabo e com segurante o raio do tridente dele, né? Um assoprando coisas boas e o outro, não, vai lá, faz mesmo, ai, onde já se viu, blá, 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 né? É aquela coisa. Considerando que o anjo da guarda, ele tá mesmo, sabe? Essa vozinha muitas vezes irritante que fica, meu, faz o que tem que fazer, faz direito, já que vai fazer, faz direito, né? Qual parte do isso que você está querendo fazer aí não é legal? Você não fica? Fica parecendo que é a minha consciência. Então, minha consciência tem nome. Né? Porque ele nos conhece, né? A gente combinou com ele. Escuta, quando eu tiver para fazer bobagem, me dá um chacoalhão, depois de briga. Né? Sai, para. Né? Não vou fazer sim. Vou fazer porque é gostoso. Vou fazer porque eu estou com vontade. Vou fazer porque eu mereço. Né? Vocês sabem que na psicologia, a comida ela pode ser usada de várias maneiras. Né?
de maneira geral, quando a pessoa não consegue emagrecer, sabe, conhece alguém que está assim, né? Ah, preciso perder não sei quantos quilos, porque vai ter a festa de casamento, e para eu conseguir entrar naquele vestido lá, que eu gostaria e ficar bom, eu preciso estar X, né, quilos menor, né? X quilos mais leve, etc, etc. E tem uma dificuldade muito grande, tá? E tem uma dificuldade muito grande. Fora a preguiça de fazer atividade física, tem essa coisa da comida. E aí, gente, é importante você perceber como é que você vê a comida. Como é que você está usando a comida? Ela é uma gratificação, né? Então, sempre que você considera que a gente tem isso, né? Tudo que é comemorado com comida e bebida, né? Já prepararam para prestar atenção nisso, não? Né? A gente tem isso inconsciente mesmo, culturalmente colocado. Sempre que você merece, você usa a comida, né? Ou ela também pode ser usada para contrabalançar, né? Como para pegar falta, né? Tá faltando alguma coisa, então vamos colocar comer. Ah, tô triste, então vou comer. Ah, tô feliz, então vou comer. Ah, né? Como que você está usando a comida na sua vida? É bom você ter isso claro, porque dependendo de como você está usando, talvez seja por isso que seja tão difícil, né? Gordura é excesso, né? Excesso, e aí é matemática simples, qualquer Nutri vai te dizer isso, né? Se você consome menos, né? Se você está gastando, minto, se você gasta menos do que você consome, vira poupança, é ou não é? Nesse caso, gordura, né? Acumulada no corpo. Para diminuir, gaste mais do que você consome. E aí não tem outro jeito, ou vai fazer atividade física, ou diminui mesmo o consumo, né, dos alimentos, etc. Não nos deixeis cair em tentação. Tentação não é alguém do mal com um rabo e tridente na mão que fica cutucando você o tempo todo para você fazer bobagem, né? Não. Lembra? A gente tem gravado na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Muita coisa é aprendida? Muita coisa é aprendida, é verdade. Muita coisa, inclusive, é culturalmente aprendida. Ou você aprendeu com seus pais, lhe foi ensinados por eles, seja como ensinamento, ou seja pelo exemplo, lembrando que os exemplos são o mais forte, né? Ou é cultura mesmo do país, né? Nós estamos aqui no Brasil, ocidentais, etc. Nós temos a nossa cultura. Quando eu falei dessa coisa do exemplo, veja, o exemplo ele é muito mais importante do que o que você diz, né? Então, por exemplo, filho, não pode mentir. É importante dizer sempre a verdade, né? Mentir é uma coisa muito feia, mentir não é legal, né? Blá, blá, blá. Aí, toca o telefone. Ô, mãe, que foi? É a minha avó, né? É a sua avó? Fala que eu não tô. Para onde foi aquele monte de coisas que você disse, né, para ele, que não pode mentir, que não é legal, etc. Se você está dando um exemplo ali descarado de que você mente. E você é a pessoa mais importante, é uma das pessoas referência para essa criança, né? Então, a gente ensina muito mais pelo que nós fazemos, pelos exemplos que nós damos da nossa conduta, do que pelo que a gente fala. Até porque, normalmente, quando ele vai chegar na adolescência, aí na adolescência, ele, fica aí falando, mas tudo que você faz não tem nada a ver com o que você Ô, fala. É Edson, quando você começa a ouvir isso. e Oi, nessa Nando. aí do telefone ele fala assim, olha, minha mãe disse que é para falar que ela não tá. Exatamente, né? E quantas vezes, né, a gente já ouviu
que isso aconteceu, etc., porque a criança não aprendeu ainda a ficar mentindo, a ficar enganando, etc. Você que está ensinando, né? Então, vamos tomar cuidado com isso e tomar muito cuidado com a nossa conduta. Às vezes, fazer o certo não é gostoso. Às vezes, fazer o certo não é o mais agradável. Sabe? Coisas básicas, gente. Sabe o troco errado que a pessoa deu? Gente, o banco tem muito. Não, o banco tem muito, mas quem vai ter que pagar aquela diferença é o caixa que te deu errado, porque ele naquele momento não prestou atenção, talvez. Né? A tal da quebra de caixa, quem vai ter que pagar é ele, vai sair do salário dele, do bolso dele. Né? Então, é gostoso ficar com, me deu R$ 50 a mais. Né? Porque se for 2, você devolve, né? Porque, afinal de contas, R$ 2 a gente é honesto, 2 a gente devolve. Agora, 50 a mais, aí, opa, R$ 50 dá para fazer um monte de coisa, etc. Tá, eu concordo que, né, não é gostoso pegar os R$ 50 e devolver, mas é o certo, né? Esse exemplo, sim, você nem precisa falar para o seu filho, olha, é isso que tem que ser feito, viu? Não, ele aprende pelo teu exemplo. A gente não deve ficar com o que não é nosso. A gente não deve ficar com o que não nos pertence. E mais do que isso, né? Principalmente porque, veja, não tem nada de graça, gente. Quando você sai uma coisa aparece aqui, porque ela saiu de algum lugar. Se você ficar com esses 50 que não são seus, ele, caixa que te deu errado, vai ter que pagar por isso. Né? E talvez, para ele, esses 50 faça muito mais falta do que para você. Então, vamos fazer. E aí, eu extrapolo. Pode ser 50, pode ser 500, pode ser 5 mil, 50 mil, 5 milhões. Né? Essa chaga que a gente tem na nossa cultura, né? Que é a corrupção, sabe? Vem daí. Né? De repente, a gente fica criticando muito, né, essas pessoas que não administram o dinheiro público, porque é público, afinal não tem dono, né? Não administram corretamente, mas muitas vezes a gente faz no no dia a dia, a mesma coisa, e talvez se estivesse lá faria também. A gente precisa mudar a cultura, né? Ser honesto não é... Gente, é básico, né? Se a gente quer uma sociedade honesta, nós precisamos ser honestos. Se a gente quer uma sociedade melhor, nós precisamos ser melhores. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela história. A gente não tem que criar uma sociedade melhor para os nossos filhos. Nós temos que criar filhos melhores para essa sociedade. E assim, né, ela vai se transformar. Nós estamos saindo de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Não porque o planeta está melhorando. Nós é que precisamos melhorar para que esse planeta deixe de ser um planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração. Por quê? Qual é a diferença? O planeta de regeneração é um planeta melhor, né? Em que as coisas funcionam de forma melhor. Mas livrai-nos do mal, não tem, acho que desnecessário dar grandes explicações, e assim, amém. Vocês já pararam para pensar no que é o amém? Espíritas, de maneira geral, não dizem amém, dizem que assim seja. Que no final das contas é a mesma coisa. Amém é um termo hebraico de concordância, de concordância incondicional. Então, quando eu digo amém, eu digo que assim seja, eu concordo incondicionalmente com tudo isso que eu acabei de dizer, tá? Então, usem o Pai Nosso, mas não como uma oração decorada, em que você, Pai Nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, blá, blá, blá. Não. Faça devagar, pensando em cada frase. Cada uma delas tem muito conteúdo, e que a gente consiga, gente, colocar ele em prática nas nossas vidas. Mais uma vez, foi uma alegria muito grande. Espero que tenha sido para vocês tão bom quanto foi para nós, né, Nando?
Muito bom. aprendizado, muito carinho e que a gente possa se encontrar aí muito brevemente. Grande abraço, beijo no coração. Tchau, pessoal. E antes de a gente encerrar definitivamente, eu queria passar para vocês, olha, mande recadinho para o Edson aqui, falar, eu quero um recadinho lá para o Edson, perguntas, dúvidas, sugestões. Então, olha, ligue para as telefonistas, deixe um recadinho lá que elas passam para nós, ó, fala que é para o Alvorada, 0800 979 5011 e também o 11 2457 5011. Passa o recadinho lá que as meninas vão encaminhar para nós. Edson, Aliás, obrigado. Nando, Oi. só para, né, não aproveitar o ensejo, Maurício, beijo no seu coração, grande abraço. É muito bom saber que você sempre está conosco, nos ouvindo, nos acompanhando, viu? Grande abraço, meu querido. Aí, Maurício. Então, muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.